Olá, o nosso encontro, como você já sabe, agora é aqui no Manchete Podcast. E hoje eu recebo o vereador de Campos, Elinho Nainha, quem desde já eu agradeço aqui pela presença. Prazer, Arnaldo, estar com você aqui, batendo um papo, falando sobre a política de campos. Elinho, vamos começar falando do assunto recente que foi a aprovação das contas da ex-prefeita Rosinha Garotinho na Câmara de Campos. É bom lembrar que você lá atrás, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento no biênio anterior, você foi voto favorável já a essas contas e manteve essa posição. Como que você analisa essa composição que o deputado Rodrigo Bacelar, inclusive em entrevista recente, também confirmou que participou para que as contas da ex-prefeita fossem aprovadas? Primeiro, o tribunal fez o parecer dele, parecer técnico, não é um parecer político. À época, eu já estava meio que de saída da base do governo, contrariando por várias coisas que eu não concordava, principalmente aquele pacote que foi para a Câmara. Questão tributária era muito mais pesado do que foi realmente, que já foi muito pesado. E eu tinha dado a palavra à ex-prefeita do município, que seria voto favorável às contas dela, uma questão também familiar, por mais que eu fosse contrário ao filho politicamente, ao marido principalmente, mas que eu votaria favorável, que era uma questão pessoal e que eu não via o porquê de não votar as contas, pois eu acho que conta pública, conta de gestão, a gente não se deve votar contrário. Isso é uma orientação que eu tenho, é uma orientação, inclusive, hoje do meu líder político, como você mesmo disse, o deputado Rodrigo também comunga dessa mesma opinião, meu pai comunga dessa mesma opinião, e se hajam irregularidades, que ela responda isso na justiça, que é o lugar que ela tem que responder. Mas as contas não acabam sendo um pouco contraditórias, porque onde que vai estar exposto esse risco, ou esse mau uso do recurso público, se não nessa prestação de contas? Vamos lá. Primeiro, em relação, vamos falar especificamente dessas contas da ex-prefeita, a de 2016. Todo último ano de gestão, se você parar para analisar, todos os ex-prefeitos, eles têm muitos erros contábeis. Vai acontecer isso, a gente vai falar daqui a pouco desse mesmo tempo. O prefeito Rafael Diniz teve as suas 3 primeiras contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e a última conta reprovada pelo Tribunal de Contas por, por vários, por várias coisas que acontecem no último ano de gestão, como deixar recurso de um ano para outro e outras coisas mais, mas que são erros sanáveis, que a gente chama, que são erros que não são erros de corrupção ou de improbidade, ou erros que configurar o uso por corrupção do dinheiro público. Nem nas contas dela tinham isso, como também não existe o erro na conta do prefeito Rafael Diniz, que não são erros de corrupção, foram erros contábeis e nos seus últimos anos de gestão. Ainda nessa questão das contas, né, o espelho da sala onde vocês se reuniram deixou refletir que você estava na reunião na terça-feira, terça-feira, véspera da votação das contas, que foi numa quarta. Você chegou do Rio, eu ainda gritei com você. Sua posição é a mesma ano passado, sua resposta foi muita calma nessa hora, né? Mas, enfim, qual foi a sua participação efetiva e ativa nessa mobilização para definir 4 votos do grupo de oposição barra independentes, como vocês gostam de se colocar, a favor das contas da Rosinha? Vamos lá. Primeiro, eu estava assim, e não tem, né, segredo nenhum, até porque eu postei uma foto com o Rodrigo na mesma sala, com a mesma roupa. Obviamente que eu estava na reunião. Não só eu estávamos na reunião, o presidente da Câmara, Marquinhos, estava na reunião, o vice-prefeito de Campos, Frederico Paz, estava na reunião, e o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estava na reunião. Um dos assuntos foi as contas da ex-prefeita, sim, e que o governador e o deputado deixaram claro que não se votam por perseguição ou por qualquer outra conjuntura política, quando não há corrupção de maneira declarada contra nenhum gestor. E quem fez o pedido foi o governador do estado. Ele claramente falou assim: vamos aprovar, o Vladimir é um aliado político em Campos, tentem o máximo possível costurar para que essas contas sejam aprovadas. Não foi um pedido do Rodrigo, foi um pedido do governador.
O deputado deixou claro que, por mais divergências que ainda tem, a gente sabe que as divergências com o Vladimir se diminuíram, mas com o ex-governador ainda há uma. Existe tensão ainda, que tomara que isso diminua, mas existe ainda tensão. Ele não pediu, ele deixou todos os seus vereadores à vontade, até porque a opinião dele, pessoal, é que se não se vote contrário. Mas não houve pedido dele, vota ou deixa de votar. Ele tem uma orientação quando ele dá uma opinião de que ele é contra, aqueles que mais o seguem seguiram. 3 outros colegas vereadores, o vereador Bruninho Viana deixou isso claro, inclusive no seu voto, e os outros 2 vereadores aprovaram as contas junto dos colegas da base e, mais uma vez, demonstrou maturidade por parte da independência da oposição, aprovando, não levando para o fígado, como costumam se levar muitas das vezes. Mas ali não houve pedido de 4 votos diretamente, não? Não, foi pedido para aprovação. Porque, assim, 4... Não, pediram-se aprovação. A gente fez conversou entre o grupo e definimos acatar um pedido do governador do estado, inclusive, dando opinião que é contrário à votação de contas, do deputado estadual também dando opinião contrária, e a gente assumiu um compromisso de tentar convencer alguns colegas para aprovar as contas. Não eram necessários 4 votos para a aprovação das contas? Foi o que aconteceu. Agora, continuando falando de conta, mas vamos mudar um pouquinho de gestor. Vamos sair da Rosinha e vamos falar um pouco do Rafael Diniz. Eu lembrei aqui que você fazia parte... Você ainda faz parte da comissão, né? Hoje preside a comissão. Não, hoje eu sou presidente da Hoje comissão. Presidente, mas à época você era membro da Comissão de Finanças e Sim. Orçamento, então você participou também da análise das contas do ex-prefeito Rafael Diniz, de quem inclusive você fez parte da gestão. E à época você foi voto vencido na comissão anterior, que pediu para dar a reprovação das contas seguindo o parecer do TCE, no caso das contas de Rafael. Sua posição lá de trás continua a mesma também, votando pela aprovação? E qual a sua expectativa em relação a isso no plenário? Primeiro, tem uma palavrinha que a gente usa muito na política chamada coerência, né? Então, o vereador, com todo respeito, e votar contrário às contas de Rafael, depois de votar favorável às contas de Rosinha, se tem uma coisa que ele não é coerência. É completamente coerente. As contas de Rafael têm os mesmos erros das contas de Rosinha, só que em menor proporção. Ou seja, o número de irregularidades, de acordo com o Tribunal de Rafael, é menor do que o número de irregularidades de acordo com as contas da Rosinha, sendo que todas de Rafael são iguais a todas de Rosinha. Então, ou seja, o vereador que vota favorável nas contas de Rosinha e vota contrário às contas de Rafael, aí é pura e simplesmente falta de coerência política total. É política com fígado. É completamente com fígado. Tem outros que podem até votar favorável e não votaram nas contas dela porque foram menos erros, foram menos irregularidades do que nas contas de Rosinha. O número das irregularidades da ex-prefeita são maiores do que a do ex-prefeito. Isso não sou eu que estou dizendo. Está escrito no parecer do Tribunal de Contas. É só pegar e ler os dois. Elinho, então vamos falar agora um pouquinho sobre o governo, né? Você pontuou aqui, vivemos um momento de pacificação política e na mesma semana que se aprova as contas da ex-prefeita Rosinha, sai uma pesquisa, o jornal Folha da Manhã divulgou essa pesquisa, inclusive com destaque, em que coloca uma avaliação extremamente positiva e Vladimir como franco favorito à reeleição. Qual a sua leitura em relação a esses números? Primeiro, só falando em relação à pacificação, já vou diretamente para esse tema. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: eu tenho um posicionamento muito firme, quem me conhece sabe disso. Eu sou uma pessoa de extremamente palavra, independente do lado político que esteja, se eu der a palavra, eu vou cumprir. E o que eu quero deixar claro é o seguinte: a pacificação ela passa primeiro pelo respeito do prefeito, que ele tem que cada vez mais aprimorar isso, entender que a Câmara não é um puxadinho, e ele tem entendido isso, tem melhorado o relacionamento, os projetos têm que chegar com mais antecedência, isso não é desculpa, isso é um fato. Nós não vamos aceitar projetos chegando lá aos 48 do segundo tempo. A gente tem uma ligação muito forte com o presidente Marquinhos, a gente deixa isso claro. Eleitoralmente, eu acho que o Vladimir está bem nas ruas.
É muito recurso, é muita articulação dele também junto ao governador, junto a Rodrigo, ou seja, ele conseguiu criar mais espaços onde não tinha. Ele pegou muita coisa, muita sorte, na verdade, ele pegou um governador com recurso que antigamente o Estado quebrado. Depois ele conseguiu, ele é muito articulado em Brasília com alguns deputados, muito recurso para Campos. Então é um mérito, isso é um mérito, tem que ser dado ao prefeito, que ele é um bom pedichão, vamos botar assim no bom sentido da palavra, para o município. Então isso é benéfico para o município. Acho que os números representam talvez uma vitória em primeiro turno, mas acho que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda aí. Acho que um ano e meio de governo pode fazer com que isso aumente ainda mais a sua popularidade e acho que o governo pode sim se consagrar uma vitória no primeiro turno, mas tem muita água para rolar, como eu te falei. Muita água para rolar. E essa pacificação política, se persistir até lá, você acredita num grande apoio a Vladimir envolvendo todo mundo, inclusive os Bacelar, ou você acha meio difícil isso acontecer na política? Eu acho o seguinte, o Rodrigo tem de maneira muito clara dito que hoje, por mais que ele ame a cidade dele, vai continuar trazendo muita coisa para Campos, junto do próprio prefeito, junto do governador. Ele tem um desenho claro que ele não sabe ainda se vai lançar alguma chapa ou não. Ele deu até uma entrevista há pouco tempo dizendo isso. O grupo não definiu isso ainda, mas acho que tudo pode ser construído e isso tendo o aval, claro, do governador Cláudio Castro. Agora, uma dúvida particular. Quando a gente fala em pacificação, né, de um lado você tem o grupo de oposição diminuindo esse embate na Câmara, não que deixe de levar assuntos para a Câmara, porque tem levado e tem fomentado as discussões, mas vamos dizer que tira o pé um pouquinho na troca de acusações. Rodrigo participando como presidente da LERJ, articulando recursos para cá, e do lado de Vladimir, o que que ele oferece aos vereadores para essa composição de articulação? Primeiro, como você mesmo disse, a gente tem uma orientação de pacificação. O que quer dizer isso? Nós somos vereadores, a grande maioria, se não todos, mas a grande maioria, ligados ao governador Cláudio Castro e ao deputado Rodrigo Bacelar. Ou seja, a gente não vai deixar de se manter nesta base. Ou seja, a gente está seguindo uma orientação do nosso líder político. E uma outra coisa que é inevitável é de você ter, de certa maneira, espaço aberto em algumas secretarias para que o trabalho efetivamente aconteça. E isso é um fruto que vem acontecendo. Antigamente, e que eu não acho certo, mas infelizmente acontecia, você fazia uma série de questões, série de pedidos, seja para iluminação pública, para limpeza pública, e quase nunca a gente era atendido, quase nunca a gente tinha absolutamente as portas abertas dentro dessas secretarias. Um outro ponto que eu particularmente cobro muito ao prefeito, quem me acompanha, você acompanhou vários anos, uma série de indicações legislativas que eu aprovava, de coisas que é importante para mim politicamente, que eu acho que é interessante para o município, e que antes eu não tinha ouvido. O exemplo, eu tenho quinta-feira uma audiência pública em Campos para falar única e exclusivamente sobre duas indicações legislativas que eu estou em conversa para que o prefeito execute projetos de lei. Uma delas é o retorno do 1% para o Fundecam, ou seja, valorizar cada vez mais a classe empresarial, ou seja, mais recursos para o Fundecam, mais empresas podem ser ajudadas. E uma indicação legislativa minha, que 0,5% de tudo que for arrecadado de royalties ser colocado para cursos de qualificação profissional. Ou seja, a gente tem que qualificar as pessoas, a gente é a favor de projeto social, mas tudo tem que ter um limite e a gente tem que cada vez mais não ficar perdendo mão de obra qualificada como a gente perde. Porto da Sul, várias empresas de Macaé. Hoje, se você me perguntar, hoje eu tenho inúmeras empresas precisando de prestador de serviço, mas infelizmente o campista não tem qualificação. Então, estou te dando um exemplo clássico de coisas que eu não tinha ouvido, mas que hoje o prefeito ouve com atenção e acredito que vai virar projeto de lei.
Elin, vamos falar um pouquinho agora sobre o seu futuro partidário e também para as eleições de 2024, né? Recentemente, o Thiago Virgílio anunciou que passou a ser presidente do AGI, partido do qual você ainda faz parte, acredito que até a janela. Já tem alguma pretensão, já sabe para onde você vai caminhar para 2024? Provavelmente sair do partido, obviamente eu vou sair, mas em conversa com outros colegas vereadores, é uma das pautas minhas e de Marquinhos, presidente, com o deputado Rodrigo, é exatamente essa costura de quem vai para onde, como e quando. Eu e Marquinhos já estamos organizando, junto com os outros colegas, para que a gente mostre um desenho, para a gente saber efetivamente o número de partidos que a gente vai precisar para todos os nossos colegas da independência da oposição, para que a gente possa ir com todos os colegas com chances de se reeleger. Agora, é uma composição diferente, né? Porque a gente vem em um cálculo, uma fórmula de cálculo diferente, uma Muito, forma de montar legenda muito. diferente, principalmente do voto da mulher, a participação feminina na legenda. Como que vocês que montam nominados estão se preparando para esse momento? Na verdade, caiu o número de candidatos, vai cair absurdamente o número de partidos. Então você vai sair de uma eleição aí de 800 e poucos candidatos para no máximo 400. Acredito friamente que esse número vai ou reduzir pela metade ou quase pela metade. Essa questão da mulher envolvida na política, infelizmente a dificuldade é muito grande, porque há um descrédito total. E eu acho que da mulher esse descrédito é ainda mais forte. Mas a gente tem visto algumas companheiras que já desejam, já mostram vontade de ser candidatas, e acho que a gente não vai ter muita dificuldade com isso, não. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós falamos mais cedo sobre uma pesquisa de opinião, né, que fala sobre a questão de avaliação do governo. Eu queria ouvir a sua avaliação. Qual a sua avaliação hoje sobre o governo Vladimir? Eu faço duas avaliações. Eu faço a avaliação do governo e faço a avaliação do prefeito. A avaliação do governo é um governo com muito recurso, onde alguns secretários não usam esse recurso de maneira, eu não posso dizer desonesta, mas não usam esse recurso de maneira mais efetiva para que haja mais produtividade por parte de cada secretaria. Acho que o transporte continua sendo o grande calo do governo, realmente tem muito ainda a se fazer, acho que pode melhorar muito ainda. A saúde é um problema que toda cidade tem, Campos não é diferente, é muito recurso, mas são muitos problemas. Você tem a melhoria de alguns órgãos muito importantes, como Ferreira Machado. É nítido a melhora do Ferreira Machado, é nítido. Não dizer isso seria leviano da minha parte, mas a gente precisa organizar mais a saúde. A saúde ela precisa ser mais prioridade ainda do que ela é. Em relação à questão do servidor, é uma dificuldade que todo município passa, Campos é pior ainda, e acho que as alternativas não são os reajustes. Eu falo muito isso, o reajuste ele não tem condição de ser grande, mas os bônus e bonificações eles podem ser grandes. Então é sentar com toda a classe, valorizar mais o servidor, isso é importante, e jogar aberto. Ó, o reajuste eu vou dar tanto, mas através de bonificação, enquanto eu tenho o dinheiro de royalties, eu posso dar tanto a mais. É isso. De maneira muito transparente, sempre fui contrário ao, ao, ao não aumento, por exemplo, ao não bônus ao aposentado pensionista. Juridicamente está aprovado que pode ser dado. Então, a avaliação que eu faço é de um governo com recurso, que tem feito, tem suas virtudes. A avaliação do prefeito é de um início imaturo, um início onde ele não soube dialogar, não soube fazer as escolhas certas do ponto de vista político, e que agora ele mostra mais maturidade, mostra mais entendimento e mais, vamos dizer assim, mais humildade para tratar não só a Câmara, mas também essa questão da aliança do Estado e da Alerj. Eu vou pedir também para você falar depois sobre o governo do estado, a Alerj e a Câmara sobre nova presidência, mas antes eu não podia deixar de perguntar também, porque quando o Nildo Cardoso e a Abdo Neme vão para a base, nesse movimento que aconteceu no início do ano, alguns nomes pipocaram de que poderiam estar indo também, entre eles o seu, até mesmo pela proximidade, relação de amizade e Sim. familiar sua com Vladimir. Erlin chegou a coxar o alambrado em algum momento ou a notícia foi plantada falsa?
Não, o que de fato acontece é que foi, por parte de algumas pessoas do governo, cogitado a minha saída do grupo da independência da oposição e ir para a base. A mim o convite não foi feito, até porque ele me conhece muito, são 25 anos de. Já foi meu sócio, é meu compadre, é meu primo, uma ligação muito grande e ele conhece o primo que tem. E ele sabe que seria muito, muito prejudicial para ele se ele cogitasse me fazer o convite, porque ele sabe que eu jamais, jamais mudaria minha palavra. E eu repito, o meu líder político, depois do meu pai, é o deputado Rodrigo Bacelar. Não existe acordo com o Elinho Naim se não tiver acordo com o deputado Rodrigo Bacelar. Isso é fato. Ou pelo menos que haja um consentimento dele. Mas como o Rodrigo ainda me quer, obviamente, perto dele, ajudando ele com essa reconstrução em Campos, até inclusive da pacificação, ele não me fez esse convite, porque sabe que se fizesse, acho que seria prejudicial para ele. Então, agora, para a gente já caminhando para o nosso final do bate-papo, fiz essa pergunta a você lá durante a eleição na Alerj, mas como você tem visto o Rodrigo à frente da Alerj e a participação de Castro em Campos, que é um discurso unânime de todos os políticos que passaram aqui no Manchete, que Castro ajuda muito a cidade? Na verdade, eu tive com o Rodrigo, né? Como eu te falei na reunião, Rodrigo, ele ainda não. Palavras que ele usou para mim, irmão, eu não consegui ainda entender que eu estou presidente da Alerj. Isso aqui é tão grande, são tantos desafios, eu ainda não caí em si 100%. Eu sequer tomei quem conhece o Rodrigo sabe, o Rodrigo é um apreciador de vinho, gosta de beber vinho. Ele falou assim: eu não consegui tomar um vinho para comemorar a minha eleição da Alerj ainda. Então, o Rodrigo ele está conhecendo tudo aquilo ali ainda, mas eu não tenho dúvida que vai ser não só presidente mais 2 anos, como se Deus quiser vai ser reeleito, porque se tem uma coisa que o Rodrigo sabe fazer é articulação, e isso aí ele manda muito bem. Então, vai tocar muito a casa e vai fazer muito com que os deputados sejam respeitados pelo governador e o governador tenha paz para trabalhar. E o governador, com essa participação dele em Campos? Ah, eu conheci o Cláudio, ele era vice-governador através de Rodrigo. Depois eu tive alguma convivência com ele no período que eu ficava indo para o Rio junto com o Rodrigo. Eu mesmo, vereador, eu ia semanalmente para o Rio para estar com o Rodrigo em alguns momentos, quando ele estava secretário de governo. É um cara formidável, é um cara que respeita muito o Rodrigo e respeita muito também essa aliança que Vladimir fez com ele em relação na candidatura dele de governador. E, pô, é um cara que ajuda demais Campos. É, teve a votação que teve, que poderia até ter sido maior por tudo que ele fez por Campos. E é fato, nunca nenhum outro governador, nem a ex-governadora, nem o ex-governador Garotinho, fizeram tanto por Campos igual o governador tem feito. Como diz o prefeito, se o servidor está com salário em dia, de graças a Deus, é o governador Cláudio Castro. Agora, para a gente fechar, Elinho, a gente está no terceiro ano, né? Primeiro biênio sobre a presidência de Fábio, um biênio conturbado, de muita polêmica na Câmara. Agora começando esse biênio com o Marquinhos Bacelar. Como você avalia esses dois biênios nesse seu primeiro mandato? Primeiro, eu sempre fui um dos que mais falava, Fábio, você não está agindo você mesmo, você está sendo usado e não está sendo inteligente, você está pegando um desgaste para você que não era para ser seu. Uma coisa é você, muitas vezes, você ter um líder e seguir seu líder. Outra coisa é você cumprir ordem absurda. Existe aquele ditado: tem ordem absurda não se cumpre. Infelizmente, o presidente Fábio Ribeiro, do qual eu tenho um carinho especial como pessoa, não foi um presidente que olhou para os seus colegas, quanto vereadores, olhou muito para o governo, muito peso em cima dele sobre orientações que não eram corretas para com os colegas, e acho que acabou deixando a sua gestão um pouco manchada por isso. Fora isso, eu acho que não tem como se comparar. Marquinhos está muito no início, né? Mas demonstra totalmente diferente. Marquinhos é um cara que vai fazer, acredito eu, o que o pai fez. E aí eu sou testemunha viva que meu pai era vereador de oposição,
mas sempre foi tratado com muito respeito pelo pai do Marquinhos, o senhor Marcos Bacelar. Então, a nossa convivência familiar e política já é antiga. Então, eu acho que Marquinhos vai tratar os 25 de maneira muito justa. Elinho, queria agradecer a sua participação e também, desde já, deixar o convite aberto para outras oportunidades. Não, obrigado, Arnaldo. A gente vai estar sempre à disposição aí para estar falando um pouco desse tabuleiro político aí. Espero de coração que o governo continue com mais maturidade, que a Câmara consiga cada vez mais estar mais perto das pessoas, que é perto das pessoas que a gente pode, através do seu veículo de comunicação e outros, poder estar tirando as dúvidas das pessoas. Obrigado a você. É isso, galera. O nosso bate-papo agora, você já sabe, é aqui no Manchete RJ. Acompanhe o programa nas nossas redes sociais e também nas plataformas de áudio. Até a próxima.